Diga assim comigo: um novo templo para um novo tempo. Nós vamos caminhar em cima dessa série de uma forma profética. E eu tenho certeza de que a glória da segunda casa será ainda maior do que a primeira. Nós vamos começar uma série a partir de hoje, que diz exatamente sobre essa realidade. Um novo templo para um novo tempo. Nós vamos acessar essa realidade em Deus. E você, a sua casa, a sua família, também vai acessar esse novo tempo de Deus para as nossas vidas. É um tempo de expansão, é um tempo de avançar. E você também vai avançar nos seus propósitos, nos sonhos de Deus para a sua vida, porque você está debaixo dessa atmosfera, amém? Você está debaixo desse guarda-chuva, debaixo dessa realidade. E nós vamos caminhar aí nas próximas semanas, aqui no livro de Ageu, o profeta Ageu. São dois capítulos, olha isso, é pouquinho, é bem rapidinho. Mas existem verdades tão preciosas que nós vamos caminhar em cima dela nas próximas semanas. Eu peço graça de vocês e orem por mim, para eu ser renovado, fortalecido, e eu consiga literalmente entregar para você aquilo que Deus tem acrescentado no meu coração. Em Ageu, gente, no livro de 2 capítulos, o profeta Ageu, ele caminhava junto com Esdras, e ali nós temos uma realidade pós-período babilônico, né? Do exílio ali. Eles ficaram literalmente debaixo de uma realidade de escravidão, de opressão, por anos, anos e anos, e toda a sua realidade como povo de Deus foi totalmente envergonhada. O templo estava totalmente em ruínas, destruído. E existia um significado muito forte dessa realidade do templo de Deus para o seu povo. E aqui o profeta Ageu, ele literalmente foi boca de Deus para o povo judeu ali. E eles viram uma realidade mesmo miraculosa. Existia todo um cenário por detrás dessa ruína do templo de Deus, um cenário econômico, um cenário político, um cenário administrativo totalmente caótico. E tudo isso amedrontava o povo de Deus, porque como que nós vamos reconstruir os muros, o templo, o altar, sendo que o cenário não é favorável? E eles estavam totalmente desmotivados, eles estavam totalmente esmorecidos. E não havia nenhuma esperança ou perspectiva de um novo templo, de um novo tempo, de uma nova realidade. E a força do povo estava sendo minada, e eles estavam entristecidos. Mas é no meio desse cenário que Deus ele envia um profeta nas nossas vidas, amém? Você pode ter certeza que Deus ele vai falar ao seu coração. Deus ele vai levantar um profeta para ser boca de Deus na sua vida, e ele vai falar aquilo que está no coração dele para você, e você vai caminhar em cima dessa realidade, porque tem sim um novo tempo para nós. Nós estamos acessando dia após dia, por mais que os nossos olhos naturais não conseguem às vezes contemplar, olhe como Deus vê. Nós veremos dias de milagres, nós veremos dias mesmo de manifestação da glória de Deus, mas durante esse período, eu creio que Deus ele vai consertar o nosso coração, Ele vai nos preparar para isso. Você também vai acessar na sua casa esse novo tempo, amém? Então Ageu, literalmente, ele tem essa mensagem profética para entregar. E eu quero que você leia lá comigo, por favor, aí no capítulo 1. Em 29 de agosto do 2º ano, o reinado de Dário, o Senhor transmitiu essa mensagem por meio do profeta Ageu ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadak. Assim diz o Senhor dos exércitos. Repita comigo: assim diz o Senhor dos exércitos. Eles foram liberados de toda a escravidão babilônica para literalmente poder voltar à sua terra de origem, a terra de Jerusalém. Só que quando eles voltaram, eles viram ali que o templo estava totalmente destruído. Tentaram reconstruir através de um administrador, e literalmente por 20 anos ficou tudo paralisado, porque todo o povoado em volta, toda a nação que se encontrava em volta do templo de Jerusalém,
literalmente começou a liberar palavras de zombaria sobre o povo de Deus. Literalmente palavras de desânimo, de fracasso. E eles até começaram, assim que saíram dessa realidade de escravidão, a reconstruir, porque eles estavam animados, vamos para cima, vai ser um tempo maravilhoso. Só que vieram os tempos mesmo sombrios, de tantas ameaças, de tantas, acusações. De onde vocês vão tirar recursos? Como é que vai ser isso? E o povo se viu enfraquecido, paralisado, envergonhado, sem recursos, sem uma direção, sem esperança. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Nós temos que entender o poder da palavra de Deus sobre as nossas vidas. Muitas vezes a gente dá muito ouvido para outras vozes do que aquilo que Deus diz para nós. Porque se Deus diz que vai acontecer, deixa eu te falar uma coisa. Céus e terras passarão, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Se Ele te disse, eu te faço profeta nas nações e eu vou te levar às nações, passe o tempo que passar, passe o cenário que tenha que ser passado, vai acontecer, porque Deus Ele é fiel para cumprir os seus propósitos. E aqui literalmente Deus levanta ali o Ciro como um grande rei da Pérsia, que publicou esse decreto liberando o povo de Deus ali para poder literalmente voltar para a sua terra de origem, e liberou um decreto também para que eles pudessem reconstruir, a realidade ali do templo de Deus. E eles foram animados, mas aí veio as mentiras, as acusações, a zombaria, o desânimo, e aí toda aquela realidade de ânimo foi se enfraquecendo, e se pairou sobre o povo de Deus um espírito literalmente de apatia, de desilusão, que afetou diretamente a adoração do povo de Deus. Porque o templo significava o lugar de adoração. Então, aquilo foi roubado deles. Onde eles eram alimentados, onde eles prestavam adoração a Deus, onde eles tinham uma referência, tudo isso foi arrancado. E muitas vezes Satanás e todos os seus demônios fazem isso na nossa realidade, Deus derrama graça, favor, bênçãos, casamento, filhos, talvez emprego, realidades de favor e graça, promessas que Deus tinha liberado para você. Só que aí vem Satanás e seus demônios querendo roubar tudo isso de nós. Querendo literalmente arrancar aquilo que Deus nos deu, mas a porta que Deus abre, ninguém fecha. Se Deus determinou algo para você e para a sua família, confie tão somente no Senhor, porque Ele tem poder suficiente para realizar tudo aquilo que Ele te prometeu. Mas todo o povo estava literalmente nesse cenário obscuro, e aí vinha toda a realidade econômica. Eles eram atacados até mesmo por tempos de seca, pragas, literalmente um caos. E de repente me vem Ageu, profetizando a retomada, a reconstrução do templo. E o povo assim, esse cara é louco, mas olha a fala que ele diz, literalmente, assim diz o Senhor dos Exércitos. Ageu diz essa expressão de uma forma intencional para avivar e animar o povo ao dizer, o que eu estou falando eu não falo em meu nome, mas eu falo no nome do Deus vivo, aquele que é literalmente o Senhor dos Exércitos. Então houve um ânimo no coração do povo ao entender de que existia um profeta liberando a voz de Deus mais uma vez para trazer direção, restauração, restituição, um novo começo, uma nova realidade. Literalmente a voz de Deus dizendo, assim diz o Senhor dos Exércitos. E eu quero literalmente como profeta de Deus na sua vida nessa hora, dizendo, assim diz o Senhor dos Exércitos, Ele vai cumprir a promessa que Ele mesmo fez. Então tem de bom ânimo, alegre o seu coração, coloque expectativa literalmente em Deus, porque Ele vai fazer aquilo que Ele cumpriu, porque Deus tem poder para isso, Ele tem autoridade para isso. Não importa o que você aconteceu até hoje, não importa o cenário contrário, vai acontecer. Deus nos deu uma palavra, Lagoinha Cuiabá, nós vamos ganhar 10% dessa cidade para Jesus. Nossa, parece uma coisa ousada demais. Entenda, é de Deus para nós, não tem nada a ver com cada um de nós, mas é além e apesar de nós, amém?
Então, para isso sim, precisa de uma nova estrutura, precisa sim de um novo templo, precisa sim de uma nova realidade, mas o nosso coração nunca estará nisso, em nome de Jesus. E nós temos que orar, interceder para que Deus guarde o nosso coração, porque entenda, Lagoinha Cuiabá, não é sobre prédios, não é sobre estruturas, e vocês vão ficar assim saturados de ouvir isso do pastor Hugo, porque Deus pode sim nos dar palácios para receber reis e príncipes. Eu posso ouvir um amém? Mas o nosso coração nunca estará na estrutura, mas sim entender o coração de Deus, que ali é um lugar para todos, desde o pequeno até o mais improvável, até a pessoa mais influente da nossa sociedade. Deus é um Deus de povos, línguas, tribos e nações. Todos aqueles que estiverem cansados, sobrecarregados, pode se achegar nele, que nele tem alívio, tem resposta, tem provisão. Entenda, assim diz o Senhor dos Exércitos. Então se ele diz, vai acontecer. E eu já posso ver isso em nome de Jesus, amém? Você pode ver isso comigo, Lagoinha? Eu já vejo sim esse novo templo, eu já vejo sim o estacionamento, eu já vejo sim as famílias chegando, eu já vejo sim um kids equipado, eu vejo a sala do carisma, eu vejo sim o curso para intérprete e tradução de Libras, eu vejo muitas coisas acontecendo. Quem consegue ver essa realidade comigo, diga amém. Porque assim diz o Senhor. E eu falo da realidade que nós estamos vivendo, mas também serve para você dentro do seu contexto. Se Deus te prometeu que te darei uma família, mulher, seja perseverante em oração, ore até que algo aconteça. O que Jesus nos ensinou, ore sem cessar, ore de dia, ore de noite, ore de madrugada, não pare de orar até que o milagre aconteça, não pare de orar até que os céus se abrem em seu favor, porque se Ele prometeu, isso vai acontecer. Passe o tempo que passar, passe pelo processo, mas você vai chegar do outro lado em nome de Jesus. Se Deus te trouxe até aqui, meu querido, Ele vai te fazer chegar até lá. Porque existe um propósito além e apesar de nós. E eu consigo ver essa realidade. Literalmente, o profeta Ageu, ele intencionalmente liberou essa expressão. Assim diz o Senhor dos Exércitos. E ele já vejo o espírito de vida animando o coração do povo judeu. E ele diz, olha, este povo diz, ainda assim não chegou a hora de reconstruir a casa do Senhor. Então o Senhor enviou essa mensagem por meio do profeta Ageu. Porque vocês vivem em casas luxuosas, enquanto a minha casa continua em ruínas? Assim diz o Senhor dos Exércitos, vejam o que tem acontecido com vocês. Plantam muito, mas colhem pouco. Vocês comem, mas não se saciam. Vocês bebem, mas ainda continuam com sede. Vocês literalmente vestem-se, mas não se aquecem. Os seus salários desaparecem como se vocês os colocassem em bolsos furados. Fala, misericórdia. Mas literalmente ali o profeta Ageu, ele estava trazendo uma palavra de reflexão para entender a prioridade do coração de Deus. Deus tem favor, tem bênçãos, tem graça sobre a nossa vida, sim, mas o que está no coração de Deus? Entenda, pelo amor de Jesus, isso aqui está na antiga aliança, a nova aliança. Deus, ele não habita mais em templos feitos por mãos, mas ele tabernaculou dentro de mim e dentro de você, amém? Então a intenção do coração de Deus é sempre que nós possamos olhar para Ele e dizer, Pai, o que o Senhor quer que nós façamos? O que está no seu coração? Qual é a missão do Senhor para nós e através de nós? E literalmente o profeta Ageu começou a trazer essa mensagem de reflexão para o coração deles, porque estavam literalmente como que andando sem propósito, literalmente andando sem ter uma provisão, sem ter um direcionamento, e literalmente como que com bolsos furados, e tudo com que aquilo que eles recebiam era literalmente perdido. Mas o que o profeta Ageu estava trazendo, na verdade, era uma mensagem para uma renovação espiritual em meio ao desânimo, dizendo, olha, vocês estão tão preocupados com casas luxuosas, mas vocês têm que entender o que está no coração de Deus. Ele diz, olha, será que vocês não conseguem enxergar? Será que vocês não conseguem ver? Mas olha só a mensagem que esse profeta carrega. Era um povo que tinha uma promessa,
de um redentor, de um remissor, aqueles que viria mesmo para resgatar todo o povo, e esse povo está humilhado, envergonhado. Era para ser o povo mais rico de toda a terra, para ter toda a provisão, estão literalmente passando por um período de vergonha, mas eles tinham uma palavra. A ideia é como se o inimigo tinha roubado, tinha arrancado toda essa realidade. Mas olha o que o versículo 7 diz: assim diz o Senhor dos Exércitos, veja o que tem acontecido com vocês. Agora, subam as colinas, tragam a madeira e reconstruam a minha casa. Então me alegrarei dela e serei honrado, assim diz o Senhor. Como assim, profeta Ageu? Agora subam as colinas, tragam as madeiras. Para você ter uma ideia do cenário de escassez, nem madeira, nem árvore, nem arbusto, nada saía ou brotava daquela terra, tanto que tinha que literalmente importar. Subam as colinas, mas vá lá, traga a madeira, traga a provisão, porque nós vamos reconstruir. Então haverá alegria e o Senhor Deus será honrado. Mas como assim? Como assim nós vamos reconstruir, sendo que o cenário econômico não é favorável? É tempo de seca, é tempo de pragas, é tempo de vergonha. Tudo que a gente coloca no bolso é como que um saco furado. Como que você diz, traga as madeiras, suba as colinas, vamos reconstruir? Como assim nós vamos para uma nova realidade, mas o cenário não diz nada favorável? Deixa eu te falar uma coisa, querido, para você viver o milagre de Deus, você não pode mais caminhar no racional, você não pode mais caminhar no natural. Não tem como viver milagre usando a calculadora natural. Use uma palavra em nome do Deus do exército. Eu vou avançar, eu vou conquistar, nós vamos reconstruir, porque nós temos que ser pautados por aquilo que Deus nos direciona. Mas o cenário literalmente parecia contraditório. Mas como nós faremos isso? Abra comigo a sua Bíblia, por favor. Vá lá no livro de Esdras. Esdras no capítulo 5. Só para a gente entender que quando Deus ele dá uma palavra, Ele move reis, majestades, príncipes, decretos, para restituir aquilo que já estava liberado para você. Para literalmente trazer à realidade aquilo que o inimigo tentou roubar. Ele move céus e terra, mas entenda, a palavra dele vai se cumprir. Olha o que está escrito aqui em Esdras, no capítulo 5. É nesse mesmo contexto. Nessa época, os profetas Ageu, Zacarias, filho de Ido, profetizaram aos judeus em Jerusalém. Falava em nome do Deus de Israel, que estava sobre eles. Em resposta a Zorobabel, filho de Seatiel, e Jesua, filho de Jeozadaque, começaram outra vez a reconstruir o templo de Deus em Jerusalém. E os profetas de Deus estavam com eles e os auxiliavam. Tatenai, que era governador da província a oeste do rio Eufrates, Setar-Bozenai e os seus companheiros foram até Jerusalém e perguntaram: quem foi que lhe deu permissão para reconstruir esse templo e restaurar essa estrutura? Olha os confrontos da oposição. Também perguntaram os nomes de todos os homens que trabalhavam no templo. Mas os olhos de Deus estavam sobre os líderes judeus, e eles não foram impedidos de prosseguir com a construção até que um relato fosse enviado a Dário e ele comunicasse a sua decisão. Os olhos de Deus estavam sobre eles, e eles não foram impedidos. E olha o que diz o versículo seguinte. Essa é uma cópia da carta que o governador Tatenai, Setar-Bozenai e os outros oficiais da província oeste do rio Eufrates enviaram então para Dário, dizendo: olha, informamos o rei que fomos até o local da construção do templo do grande Deus da província de Judá.
O templo está sendo reconstruído com pedras especialmente preparadas. E as vigas, elas já estão sendo colocadas na parede. A obra avança com muita energia e êxito. Perguntamos então aos líderes: quem foi que lhe deu permissão para reconstruir esse templo e restaurar a estrutura? Sabendo bem que eles vieram de uma escravidão babilônica, Nabucodonosor roubou tudo, destruiu tudo, e eles estão assim: quem foi que autorizou? Quem foi que liberou? O que é que vocês estão fazendo? Diante de que decreto? Então nós exigimos os nomes deles para que nós pudéssemos dizer ao rei quem eram esses líderes. Só que essa foi a resposta: somos servos do Deus dos céus e da terra, e estamos reconstruindo o templo que foi construído aqui, por muitos anos atrás, por um grande rei de Israel. Nossos antepassados, porém, provocaram a ira de Deus nos céus, e ele entregou a Nabucodonosor, o rei da Babilônia, que destruiu este templo e deportou o povo para a Babilônia. Só que, no entanto, Ciro, rei da Babilônia, no primeiro ano do seu reinado, publicou um decreto ordenando que o templo de Deus fosse reconstruído. O rei Ciro também devolveu os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor havia tirado do templo de Deus. Devolveu, restituiu. Eu libero essa verdade sobre a sua vida em nome de Jesus. Em Jerusalém, e foi colocado no templo da Babilônia. Esses utensílios foram removidos dali e entregues a um homem chamado Sesbazar. Ele foi o primeiro governador que iniciou a reconstrução do muro do templo de Jerusalém. E esses utensílios foram entregues para ele, a quem o rei Ciro nomeou governador de Judá. O rei instruiu Sesbazar a colocar os utensílios de volta no seu lugar, em Jerusalém, e a reconstruir o templo de Deus em seu antigo local. Então Sesbazar veio e lançou os alicerces no templo de Deus em Jerusalém, e o povo tem trabalhado desde então, embora ainda não tenha acabado. Preste atenção comigo nessa leitura, igreja. Portanto, se parecer bem ao rei, pedimos que se faça uma nova busca nos arquivos reais da Babilônia, para descobrir se o rei Ciro de fato publicou esse decreto, ordenando a reconstrução do templo de Deus em Jerusalém. E que os reis nos informem a sua decisão sobre esse assunto. O capítulo 6 continua dizendo: então o rei Dário ordenou que se fizesse uma busca nos arquivos da Babilônia, que ficavam guardados junto aos tesouros. Mas foi na fortaleza em Ecbatana, na província média, que se encontrou um documento que dizia, memorando: no primeiro ano reinado do rei Ciro, foi publicado um decreto a respeito do templo de Deus em Jerusalém. Que o templo seja reconstruído para ser um local onde ofereçam sacrifícios. E o texto mais embaixo ainda continua dizendo: que devolvam todos os itens, que devolvam todos os utensílios, e que ninguém os impeçam para a reconstrução do novo templo. Que ninguém os impeça, que haja devolução, que haja restituição. Existe um decreto sendo liberado sobre as nossas vidas para este novo tempo. E eu libero essa verdade sobre você também, em nome de Jesus. Tudo que lhe foi roubado vai ser restituído. Tudo que foi tirado vai ser colocado de volta no lugar. E ninguém vai impedir você de acessar esse novo tempo em Deus, porque já foi liberado um decreto sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, e Deus vai mover reinados em seu favor, para que a vontade dele seja estabelecida. Literalmente um decreto de restituição, um decreto mesmo de compensação de tudo aquilo que lhe foi roubado. Tempo de honra sobre as nossas vidas. Quem crê e recebe, diga comigo amém. A mesma realidade, você, se quiser abrir em Isaías, no capítulo 44. Olha só o que diz. Vá comigo no capítulo 43, mas no versículo 18. Olha o que esse texto diz.
Esqueça tudo isso. Não é nada comparado ao que eu vou fazer. Pois preste atenção, eu vou realizar algo novo. Veja, eu já comecei, será que vocês não conseguem perceber? Eu abrirei um caminho no meio do deserto e farei rios em meio à terra seca. O capítulo 44, no versículo 26, continua dizendo assim: eu cumpro as previsões dos meus profetas. Eu cumpro as previsões dos meus profetas. Por meio deles eu digo a Jerusalém: este lugar voltará a ser habitado, e as cidades de Judá, vocês serão reconstruídas. Restaurarei todas as suas ruínas. Quando eu falar aos rios, sequem, eles secarão. Quando disser a respeito de Ciro, ele é o meu pastor, ele certamente fará tudo o que eu quiser. Ele dirá: reconstruam Jerusalém, e ordenará: restaurem o templo, e assim acontecerá. Os portões e as suas fortalezas se abrirão e nunca mais se fecharão. Assim diz ele: irei à sua frente, Ciro, e tornarei planos os montes, quebrarei os portões de bronze e destruirei as trancas de ferro. Eu lhes darei tesouros escondidos na escuridão, sim, riquezas secretas, e eu farei isso para que saibam que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que chama você pelo seu nome. Foi por causa de Jacó, o meu servo Israel, o meu escolhido, que eu chamei você para realizar essa tarefa. Por isso eu te chamei pelo nome. Quando você mesmo nem me conhecia, eu sou o Senhor. Não há outro Deus. Eu o preparei para a batalha. Embora você não me conheça, para que todo mundo, de leste a oeste, saiba que não há outro Deus. Eu sou o Senhor e não há outro. Eu formo luz e eu crio as trevas, trago paz e crio calamidade. Eu, o Senhor, faço essas coisas. Então, abram-se os céus e derramem justiça. Abra-se a terra para que brote salvação e com ela justiça. Eu, o Senhor, os criei. Que aflição espera quem contesta o seu Criador? Por acaso o pote de barro discute com o seu oleiro, com o oleiro? O barro argumenta com aquele que lhe forma e diz: você não está fazendo isso direito, ou exclama: você não sabe trabalhar. Quão terrível seria se uma criança dissesse ao pai: por que você me gerou? Ou até mesmo a mãe: por que você me trouxe ao mundo? Assim diz o Senhor, o Santo de Israel, o seu Criador. Querem questionar o que eu farei por meus filhos? Querem dar ordens a respeito do que as minhas mãos fizeram? Eu fiz a terra, eu criei os seres humanos para nela habitarem. Com minhas mãos estendi os céus, e todas as estrelas estão às minhas ordens. Levantarei esse homem para que cumpra o meu justo propósito e guiarei suas ações. Ele restaurará a minha cidade e libertará o meu povo cativo, sem exigir recompensa nem tributo. Eu, o Senhor dos exércitos, falei. O que é mais incrível é que esses homens que foram questionar o decreto, que foram questionar a liberação, sabe o que o rei disse? Agora vocês é quem vão lá para ajudar na reconstrução e leve o que for necessário para que esta obra conclua. Aleluia, aplauda o Senhor Jesus. Eu não sei se você está entendendo, mas foi liberado um decreto sobre a sua vida de um novo tempo, de uma nova estação, e não há nenhuma objeção das trevas que vai te paralisar, porque Deus, Ele é o seu justo juiz. Se Deus tem sido por nós, aleluia, Cuiabá, nada nem ninguém vai nos parar. Ele é o nosso Deus, o nosso Pai, o nosso Criador. Ele é a nossa justiça. Existem decretos sendo liberados para você nessa noite, meu querido.
decretos de alegria, de paz, de avanço, de perdão, de recomeço, de uma nova história. Entenda, é o Deus dos exércitos que está declarando essa verdade sobre a sua vida. Então não precise questionar, não precise ficar com medo. Ele vai cumprir o que mesmo prometeu a você. Fique em pé no seu lugar, por favor. Eu estou fazendo algo novo. Será que vocês não conseguem enxergar? Eu estou fazendo algo novo. Literalmente uma renovação espiritual. Literalmente um novo templo para um novo tempo. E decretos estão sendo liberados. Quando Deus tem um propósito, Ele move o coração de reis e príncipes. Para que o seu coração seja ouvido, obedecido, seus decretos sejam estabelecidos. E eu quero literalmente liberar essa verdade sobre você também. Talvez esse seja o cenário, assim como o povo de Deus estava se encontrando, envergonhado, humilhado, frustrado. Talvez você passou por muitos traumas, muitos medos, e você está literalmente paralisado. Hoje Ele libera um decreto, uma liberação sobre a sua vida. Você nasceu para prosperar, você nasceu para ser feliz, você nasceu para dar certo. E quando Deus tem esse decreto, tem essa liberação sobre a sua vida, não importam os traumas, não importam os medos, não importa qual seja a circunstância ao seu redor, Deus, Ele vai cumprir. E eu libero isso sobre a sua vida, um novo tempo, em nome de Jesus. Então feche os seus olhos agora, com a mão no seu coração. Eu quero que você comece a lembrar agora os decretos que Ele já liberou sobre a sua vida. Comece a trazer à sua memória agora as promessas que você já ouviu de Deus. De que Ele traria para você um novo tempo, uma nova realidade, uma nova história, um novo começo. Que Ele daria filhos, casamento, paz, longanimidade. Talvez Ele te prometeu a cura. Entenda, um decreto está sendo liberado para você nessa noite em nome de Jesus. Então traga à sua memória aquilo que te traz esperança. Com os olhos fechados, enquanto o louvor canta esta canção, eu libero esse algo novo de Deus sobre a sua vida. Que você ore a Ele dizendo: Pai, talvez eu paralisei por conta das vozes de distrações. Talvez eu literalmente estou aqui há muito tempo, cansado, enfraquecido, envergonhado. Mas eu prefiro ouvir a sua voz. Eu prefiro ouvir os seus decretos. Eu prefiro ouvir a direção do Senhor sobre a minha vida. Ore a Ele agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.